Paz, Senhor. Amém. Vamos começar a aula. Já vimos alguns itens aí do G12 e vocês veem em outras igrejas também, não é? Está espalhado hoje em dia em várias igrejas aí, neopentecostais. E uma das coisas que atua na igreja brasileira hoje, e isso também não está no G12, é o triunfalismo, que é o sofisma do supercrente. Ou seja, que parece que é verdadeiro, mas não é. É um sofisma. Faz com que as pessoas pensem de si mesmas mais do que são. Superestima falsa, baseada em confissões positivas e não em fé. Confissão positiva é diferente de fé. Ok? Super-heróis carismáticos versus a fragilidade humana. Ou seja, no triunfalismo existem os superstars evangélicos, os superstars gospels, né, que está em contraste com aquilo que a Bíblia diz sobre a nossa fragilidade humana. Porque quem tem que aparecer é Jesus e não nós, né? Sugere também o triunfalismo a vida impermeável, que nada atinge essa vida, ela fica impermeável, inatingível, intocável, algo absoluto, algo divinizado. Então o ser humano ele fica divinizado com o triunfalismo. A vitória cristã está sempre no ter financeiro. E vocês veem isso sendo praticado assim absurdamente, né? Megalomanamente nesses últimos tempos, em várias igrejas, o triunfalismo. O crente, para ser aceito em Deus, ele tem que ter uma vida vitoriosa. Então essa questão da vida vitoriosa se tornou algo do ter e não do ser. As pessoas não entendem mais hoje em dia, aquelas que não entendem a palavra de Deus, né, elas não entendem que um cristão ele pode ser pobre. Elas não entendem que um cristão pode ter uma doença. Elas não entendem que um cristão, mesmo doente, ele pode curar outro, como o apóstolo Paulo curava. Por quê? Porque não é ação humana, é ação de Deus. Engraçado isso, né? Como é que você, doente, pode curar alguém? Consegue, só alcança a cura dos outros, mas em si mesmo não. Então, para o triunfalismo, para a teologia da prosperidade, isso daí é falta de fé. Ok? Como é que você cura as pessoas se você mesmo não é curado? Tudo é falta de fé. Uma relação, né? Desumaniza o homem, tornando-o super-homem. E também elimina virtudes cristãs que são indispensáveis, intransferíveis, que são aquilo que a gente vai falar, que é perseverança, submissão, paciência, contrição, pela obsessiva visão da vitória. Ou seja, a pessoa que está com isso arraigado dentro da alma dela, ela sempre vai querer ser vitoriosa em todas as questões. Ela não vai aceitar. Então, por isso que hoje existe uma porta larga na frente dessas igrejas, onde muitas pessoas entram. E a outra porta da frustração, quando elas estão lá e não conseguem as coisas. Então, se usa um evangelho falsificado, se usa um evangelho de mercado, que a gente também vai falar aqui daqui a pouco. Ok? E também postula a ideia da ambição como forma de culto. Ou seja, o culto, na verdade, é uma celebração para Deus. Todo culto ele é voltado a Deus. Os louvores, a palavra, tudo isso vem para agradar a Deus e não a nós, seres humanos. Nós devemos estar lá em contrição, né? Sendo perdidos e resgatados. Nós estamos lá com um agradecimento, com algo dentro de nós que se chama um agradecimento, um regozijo de saber que o Senhor nos escolheu e não nós. Não é verdade? Só para a gente entrar numa palavra, vamos ver 2 Coríntios 1:8.
Como tem 28 slides, então hoje está meio complicado. A gente tem que passar um pouco rápido. Rápido, mas com conteúdo, ok? Queria deixar bem frisado isso. 1:8. Rápido, mas com conteúdo. 2 Coríntios 1:8. Coríntios 1:8. Amém, irmãos? Podemos ler? Amém. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até na vida desesperamos. Isso está totalmente contrário ao triunfalismo cristão, que não é cristão, mas é um triunfalismo que entrou nas igrejas como algo que está no Evangelho, e isso não está no Evangelho. Ok? Nós vamos ser abalados por causa da nossa fé. Nós vamos vencer o mundo não com um triunfalismo, mas em Jesus, sendo injuriados, negligenciados, sofrendo por causa de Cristo. Ok? Isso é Evangelho. Ele deve levar ao... Rodrigo, depois eu quero falar com você, tá? No final da aula, na hora do intervalo agora, quero falar com você, ó. Ali na salinha ali, ó. Sem salmo, está escrito assim: vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. Tem esse versículo aí que eles levam literalmente, né? Ou seja, eles transferem aquilo como se fosse uma glória que foi como fala? Eles fazem passada para a gente, né? Eles fazem uma falsa exégese. Eles fazem uma falsa hermenêutica ali na situação. Outra questão do G12, que eles citam muito, que a guerra é espiritual. Vamos analisar essa questão. Quais são os aspectos positivos dessa onda de guerra espiritual que houve na igreja? Quais os pontos positivos? É estimulador porque faz a igreja enfrentar os problemas sociais com coragem. Isso são pontos positivos da guerra espiritual. Conceito de guerra espiritual. É reflexivo porque fez uma releitura da Bíblia, para a igreja não ficar parada. Ok? É combativo porque vai à luta, fazendo passeatas, shows e evangelismo de forma incansável. São pontos positivos da guerra espiritual. É estratégico porque vê alguns setores da cidade como fortalezas satânicas que devem ser submetidas. É sensível porque trata das coisas espirituais com seriedade e responsabilidade. Isso é o equilíbrio. Ok? Tudo que eu estou falando para vocês são fatores equilibrados da guerra espiritual. Mas existe o fermento ruim, que são as distorções, as inversões e os exageros, que aí se dá uma série de heresias referente a essa questão, ok? O tá amarrado, vocês já ouviram falar bastante, não é? Isso não é bíblico, ok? E vamos falar também dos equívocos dos que fazem a guerra espiritual, das pessoas que usam esse termo, esse conceito, para colocar as heresias delas. Esses seriam os pontos negativos. Os pontos negativos são esses. Vamos lá? Associam as pessoas reais às estruturas espirituais. O importante é expulsar os demônios da cidade, do mar, do ar, do que perder tempo em expulsar demônios de indivíduos. Vocês já ouviram alguém de vocês já ouviu histórias de pessoas cercando uma cidade, fazendo círculos em alguns lugares, expulsando o demônio de algumas regiões, fazendo eventos desse tipo? Vocês já ouviram falar? Não? Nunca ouviram falar? Eu não ouvi muito raro. Já ouviu, né? Então, isso é inútil para quem está vivendo o Evangelho. O Evangelho é comunhão. O Evangelho é se aproximar das pessoas. Jesus, ele não achou muito, posso dizer, ele não se interessou pelo templo de Jerusalém.
em si. Ele não se interessou pelos fariseus, ele se interessou pelas pessoas. Todo cristão, ele se interessa pelas pessoas, não por lugares. Mas Deus, ele não vai salvar lugares, ele vai salvar pessoas. Então, um dos equívocos da guerra espiritual é você colocar... Eles pegaram o conceito... Qual o conceito que eles pegaram? O conceito de Daniel. Quando Daniel está orando, aí o anjo fala para Daniel: eu estava vindo, mas o príncipe da Pérsia, ele me impediu de chegar aqui a tempo, no tempo que era apropriado e tal. Então, naquele conceito ali, eles pegaram aquele conceito de que existe potestades, principados em determinados lugares, ok? E colocaram isso como algo místico na palavra de Deus, e isso fez com que se criasse uma doutrina herética. Ou seja, as pessoas confiam que pela oração delas os demônios vão sair dessas regiões, ok? Não existe isso, irmãos. Não existe você orar em determinado... Que nem na onde eu estou localizado, lá na Joaniza. Na Joaniza existe lá as tropas de Satanás. Eu não vou ficar passando pelas ruas orando, falando assim, ó, saiam daqui, não sei o que, não sei o que. Porque isso na palavra de Deus não confere, ok? É um tempo perdido. Porque na verdade a gente tem que ser atraído pelas pessoas, cuidar das pessoas, e os espíritos imundos que estão nela a gente tem que expulsar. Jesus, quando expulsou lá do Gadareno, ele expulsou da região. Ele fez assim, ó, bom, agora vocês vão sair dessa região de Gadara. Não, ele expulsou o demônio da pessoa, para ela ser restaurada. Se não me falha a memória, ele teve que sair de lá porque, pelo contrário, encontraram muita incredulidade. Então, a questão da incredulidade também. Mas a questão dos demônios, ele não expulsou da localização. E os pessoal equivocado aqui fazem isso. Outra coisa, rejeitam tudo que é visível. Ou seja, existe um extremismo desequilibrado. Existe um fanatismo onde eles colocam conceitos e diabolizam muito as coisas, sem perspectiva do que é o Evangelho. Então, quando a gente fala que eles rejeitam tudo que é visível, não adianta expulsar o espírito da prostituição e se esquecer das prostitutas. Digamos que eles colocam tudo na mesma caixinha, tudo na mesma... Eles esquecem da pessoa e diabolizam totalmente a pessoa. Não esquecem dos sentimentos, das emoções e da alma que está lá dentro. Diaboliza a pessoa, ok? Então eles têm uma visão distorcida a respeito do que é visível e do que é invisível. Então eles rejeitam tudo que é visível. Não adianta expulsar o espírito da prostituição e esquecer das prostitutas. Não adianta orar para Deus erradicar a injustiça no país e pagar baixos salários ao empregado. Quer dizer, eles oram para que haja uma justiça em um país. São os métodos daqueles que promovem a guerra espiritual de forma distorcida, bíblica. Eles fazem convenções, eles fazem encontros, onde eles ficam orando a respeito das justiças do país. E não fazem nada a respeito das pessoas que estão visíveis, perto, para poderem receber essa justiça que vem do reino dos céus. Então, na verdade, a justiça que ele está buscando é a justiça terrena, e não a justiça espiritual. Exatamente, eles são muito materialistas. Eles buscam na verdade, eles têm uma aparência espiritual, mas na verdade eles estão negligenciando o que Jesus falou. Tem uma aparência espiritual, porque vamos orar, fazer um movimento agora para orar, vamos fazer uma passeata para as injustiças do país e tudo, mas eles mesmos não têm nenhum mecanismo que haja para melhorar, ok? Dão mais ênfase aos inimigos explícitos de Deus e se esquecem de discernir as ações malignas por trás das formas de santidade. Ou seja,
eles explicitamente falam que estão combatendo Satanás, estão combatendo os demônios, mas esquecem da santidade de Deus na igreja. Ok? São extremamente freudianos ao tratar as questões humanas. Transfere a responsabilidade moral e social do ser humano para o diabo. Tudo é o diabo. Então eu me eximo das minhas responsabilidades. Eu me eximo que eu que quis fazer. E se torna o diabo o centro das atenções. Isso é o mecanismo da distorção sobre a guerra espiritual. Quando diaboliza as coisas e esquecem que o ser humano tem o livre-arbítrio. Ok? É a visão distorcida dessa guerra espiritual. Tudo é o diabo. Se exime a responsabilidade do ser humano. Tipo assim, eu oro pelas injustiças sociais, mas por outro lado, eles estão pagando baixo salário para os meus funcionários e às vezes até omitindo, não praticando a CLT como tem que ser praticado. Isso. E uma das formas equivocadas de parâmetro. Então, mas não seria também se, vamos supor, eles estão nesse congresso, teoricamente. Então eles estão orando para que haja justiça social no mundo, através da política. Mas se eles saem daqueles encontros, vê uma pessoa na rua e não tem coragem de estender a mão. Isso, exatamente. Não existe valores cristãos sendo praticados. Existe uma ideologia. E essa ideologia prática não existe. Ok? Interpretam todas as desgraças como consequência de uma maldição que precisa ser quebrada. E aí a gente entra naquela parte de maldição hereditária. No G12 é assim. Quando a pessoa chega, o G12, ela tem todo um retrospecto de desgraça na vida dela. Fala, isso daí é tudo uma maldição que você está carregando e que você precisa fazer a expiação dessa maldição. Jesus, ele não acabou com essas coisas. Você precisa praticar isso, aquilo outro, e eles vão colocando outros mecanismos para que aquela pessoa se torne dependente daquele movimento e adquira esse conceito errôneo sobre o Evangelho de Jesus. Ok? Essa febre aí, aproximadamente acho que uns 20, 25 anos atrás, o negócio estava feio. Estava inundando todas as igrejas, não escapava nada. Não, ficou resquício, né? Se multiplicou outras coisas, né? Foram saindo filhotes desse conceito do G12. Saiu um monte de filhote. Ele gestou, pariu, e aí saiu um monte de filhote. Não, tem, vamos falar guerra espiritual. Por mais que não seja uma igreja do G12, tem gente que... Exatamente. Vocês estão discernindo que existem outras igrejas além do G12 que fazem esses procedimentos, que parecem que são cristãos, mas na palavra de Deus não existe essa questão. São interpretações erradas. Ok? Interpretam todas as desgraças como uma consequência de uma maldição que precisa ser quebrada. Criam a neurose da sensibilidade extrasensorial. Vem demônio em tudo. Ou seja, um acidente foi um demônio. Ou seja, perder um emprego é um demônio. Minha família está destruída é um demônio. Claro que existe todo o trabalho de Satanás por trás, mas não podemos levar tudo à diabolização. É isso que é o grande conceito da guerra espiritual, que é distorcida. Eu saí daqui, caí ali na calçada, é o diabo. Esqueceu de beber, falou da diabo. O meu carro parou no meio da rua, é o diabo. Sem gasolina. Sem gasolina, quer dizer, eu não coloquei a gasolina. Culpa do diabo. Ou senão, eu não fiz a manutenção certa. Certo? Então, as pessoas criam uma neurose, elas não têm paz. E a paz que é proporcionada pelo Evangelho não entra dentro dela porque ela tem esses bloqueios. Fica a neurose dentro da cabeça da pessoa. Desculpa.
Vamos voltar. Uma menina que até casou com um membro aqui da igreja do Jardim Miriam. Aí ela fez batalha espiritual, e não sei o que, tanta coisa. Resumindo, no fim acabou se separando. Um pra lá, outro pra cá e ó. Foi o diabo. E foi o diabo no final das O que contas. deu? Fazem das orações verdadeiros fliperamas mentais, ou seja, saindo da igreja todos os problemas estão resolvidos. Ou seja, para essas pessoas que estão com o evangelho distorcido, com a palavra de Deus distorcida, para elas face esses movimentos de luta, de guerra espiritual e tudo, e para elas é o ponto final de todos os problemas. Como mágico, né? É algo místico, é algo que vai resolver todos os problemas. E nós sabemos que não vão resolver problemas. Os problemas eles vão vir porque é a coisa natural da vida, né? Dia 31 agora, no sábado, um primo da minha esposa, lá em Cianorte, ele tinha 23 anos, bateu a moto e morreu. Saiu no G1, na Globo.com, porque o desejo dele era doar os órgãos, rim, coração. Ele teve traumatismo craniano. Até a minha esposa ia para lá, mas não deu tempo por causa do enterro e tal. E o interessante é que eu fui buscar o Facebook dele, e a última postagem que ele colocou lá foi que ele gostava muito de moto. Foi moto com carro, né? E na região lá é terrível. Aí você vai diabolizar a região? Não, são as pessoas. No respeito. Tem muito acidente de moto lá, tem muito acidente de trânsito naquela região. Por quê? Porque as pessoas são imprudentes. Não vamos diabolizar a região. A região de Cianorte tem um principado que atua naquela situação sobre os motoqueiros ou trânsito. O diabo, ele vai entrar em qualquer área, se a pessoa der. Ela chamou a Cianorte é planinho, né? É plano, isso. Você conhece lá, né? Já foi, Então, mas interessante, ó. Eu vendo no Facebook dele, a última postagem dele foi de uma moto que o rapaz se acidentou, e o bonequinho, que é a pessoa mesmo, e foi real. Foi jogado assim, muitos quilômetros para frente, muitos metros para frente. Quilômetros não, metros. Porque ele estava 240 por hora. Nossa! Esse vídeo que ele pegou na net. Nossa! E logo em seguida ele teve esse acidente. Ele bateu no carro? Bateu. Aí ele voou também? Bateu a cabeça craniana. Meu Deus! É a diaba da moto. Quantos anos? 23. Ah, já. Viu, Rodrigo? Viu? Então temos que tomar cuidado. Olha por mim. Sempre. Ser prudentes. Não Ser prudentes. Ser prudente. Então, não vamos colocar o diabo como um principado daquela região, operando só nisso. Quer dizer, ele tem mais poder que Deus? Ele estava correndo 220, né? Ele queria o quê? Não, 240 era o filme só. Ah, e ele? Ele não sei. Ele devia estar também chinelando. Então, conceito de guerra espiritual distorcida é isso, é diabolizar tudo. E quando as pessoas estão nesse movimento, que nem o G12 aqui, elas pensam que fazendo essas orações de batalha espiritual, todos os problemas delas vão ser resolvidos, porque o diabo está em todos os problemas. Então, no pensamento dela, ela está guerreando no mundo espiritual, esquece até de tratar os defeitos que ela tem para melhorar. Não é verdade? Enfatiza a visão do invisível em detrimento da visão do visível, ressalta a ação do diabo demasiadamente. A pessoa pensa que tudo é o diabo, vê o diabo mais ativo que Deus no mundo. Olha que interessante. Quem tem a visão distorcida da batalha espiritual, ele pensa que o diabo está sendo mais usado, porque ele coloca todos os anseios em situação contra o diabo, que esquece que Deus é soberano. Ela até chora de tanta resposta que dá para ele. Tanta responsabilidade.
Aí fica aquela situação, o diabo fica em pé de igualdade com Deus. Esse G12 aí, pronto, vai aparecer muito Deus é amor, né? É. Deus é amor que não assim, né? É, né? Tudo é o diabo. Ó, elimina a responsabilidade. Pessoal, vamos lá. Por favor, hein? Por favor, hein? Sai, em nome de Jesus. Tirei. Pessoal, elimina a responsabilidade da pessoa. É assim, quando... Vamos lá, pessoal, a gente tem muitos slides. Elimina a responsabilidade histórica, moral e social de cada indivíduo. Ou seja, ela exclui essas situações da pessoa. Quer dizer, a história da pessoa não importa, a moral, aquilo, o meio que ela está, tudo é o diabo. É igual o negócio que você estava falando na aula aí no passado, que herança de maldição, né? A maldição hereditária. Maldição hereditária. É você que tem que mudar. Sim. O seu jeito de ser. Isso é um conceito O espírita. erro, não cometer o erro Isso. que o familiar passado cometeu para não cair no mesmo erro. Exatamente. E o conceito Aí fala que isso. E o conceito espírita de reencarnação, ele traz isso na mente das pessoas. Fala, ó, por que eu estou passando isso? Porque lá atrás eu passei por uma situação e eu estou sofrendo por causa daquela situação. Então, é difícil você ver as pessoas querendo mudar, sair de onde elas estão. Ó, esse movimento da guerra espiritual é completamente paranoico e com tendências maniqueístas alarmantes. Ok? Vocês entenderam? Batalha espiritual? Agora eu conheço uma pessoa que é assim, um dia ela está na igreja, já sabe sendo espírita, um dia aí fala que é o demônio, né? Falei, não, isso é falta de você tomar posição, né? Já não tem nada a ver com isso. Entendeu? Você tem que tomar, né? Mas a pessoa só, ou você, né? É a transferência da culpa dela. Deus, exatamente. A transferência para outra pessoa, porque isso é tendência humana, não é verdade? Você transferir a sua culpa para outro. Falei, você não está tomando. As pessoas na guerra espiritual transferem a culpa delas para o diabo. Conceito de cura interior. Outro tópico do G12, que é alarmante também. Isso daqui traz muita confusão na mente das pessoas. É a cura interior. Cura interior, para nós que estamos no Evangelho, é a salvação de Jesus. Jesus nos cura completamente de todas as coisas. Só que existe o tratamento, que é a santificação, que vamos galgando na vida cristã até o final da nossa vida. Doutrina de santificação, ela exclui essa cura interior. Por quê? A doutrina da santificação é o processo que nós temos com o Espírito Santo para nós melhorarmos na presença do Senhor. Ok? Digamos que essa cura interior, que é conceito de cura interior para nós, é essa santificação. Para o G12, é uma forma mágica de resolver os problemas do homem moderno. Os excessos, exageros. A cura interior pressupõe a saúde das estruturas. Isso é um conceito de cura interior, ok? Cura interior pressupõe a saúde das estruturas psíquicas e pneumáticas do ser humano. Pneumático vem de sopro, de espírito, ok? Como a cura da sua interioridade possuída e cauterizada por culturas extremamente demonizadas, a cura das mentalidades estruturalmente comprometidas com os exemplos e as manias sociais e a libertação das concepções estratificadas pela herança psicossocial que povoa o coração humano. Vocês não entenderam nada, né? Jesus nos cura na nossa cultura atual. Jesus nos cura de todo trauma. Jesus nos cura de toda a herança. Desde que a gente queira. Exatamente.
Na verdade, quando vem a salvação, o homem é salvo, a gente já falou sobre isso, né? Vem a regeneração, vem a justificação, e nós sabemos que somos curados, né? Em Jesus. O salvo sempre sabe que é curado. O salvo sempre sabe que ele tem algo dentro dele que preenche todo ele, né? Então, tudo isso daqui é cura interior. Ao contrário do que estão apregoando os adeptos da cura interior instantânea, ela acontece ao longo da vida cristã e não como efeito mágico milagroso através de uma simples oração. Ou seja, não é uma oração que faz a pessoa melhorar, mas a vida cristã diária. Tem pessoas que elas vivem nas igrejas buscando oração. A minha esposa é bem catedrática nisso. Ela olha para as pessoas e fala: você quer oração? Mas você também pode orar para Deus. A minha esposa é bem catedrática, ela é bem no alvo, né? Ela é bem no ponto. Fala: você tem acesso a Deus, então você pode orar também. Tem pessoas que elas vivem nas igrejas. Por isso que eu falo, desde que a pessoa queira, né? Porque às vezes a pessoa fica pedindo, mas no fundo. Então, às vezes também é um discipulado, às vezes a pessoa ela não tem a regeneração dentro dela, ainda está nas trevas, precisamos interceder por essas pessoas, mas tem muita gente, 90% das pessoas elas fazem essa procissão para a igreja só para receber oração. Mas não tomam atitude. Não tomam atitude. Ou reconciliação. Ou reconciliação, porque às vezes até se afastou, né? Não, se afastou dentro da igreja. Porque Aí o medo, olha só que interessante. Não existe mais temor, existe medo. Medo de ir para o inferno. Ah, se ele orar por mim, ele é homem de Deus, então ele pode interceder por mim. É o tal da transferência, né? E eu fico em paz. É. Eu fico na boa, tá tudo certo. Aí outra coisa, irmãos. Você pode orar por qualquer pessoa, não vai transferir espírito para você, não. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Tem conceitos errôneos a respeito disso. Tem muitas igrejas que falam assim: ó, não ora não, porque senão o espírito dela passa para você. Vocês já ouviram isso, não já? Ou não? A filha da Vânia falou assim pra ela que quando ela fosse arrebatada, que ela ia pegar no pé dela pra pegar carona. Vê se pode. Meu Deus! Não brincando, né? Você acha que fala sério? É uma coisa assim. Essa é medo. Quem que é? A Bruna? Não, a Crislane. Crislane. Ela está afastada da igreja. Cura interior incorreta. O que ela produz? Ela vai produzir na pessoa neuroses, vai produzir nessa pessoa psicoses, porque afeta a mente, e também frustrações, múltiplas distorções e manipulações de textos bíblicos. Ou seja, o conceito de cura interior no G12 traz muitos conceitos da Bíblia distorcidos para dar base a essa doutrina no G12. Confundem no G12, na cura interior, a herança familiar com espíritos familiares, né? Nessa parte aqui, quando se fala numa versão da King Jones, não, do príncipe, né? Do rei King Jones. Não, a versão da Bíblia. King James. King James, não é isso? Rei James. Então, traduziram lá como espíritos familiares. Na verdade, adivinhadores, feiticeiros, e colocaram espíritos familiares. E aí eles pegam aquela versão, aquela passagem bíblica, e transferem e colocam aquela versão como sendo espíritos familiares. Ou seja, você está sendo perseguido por espíritos dos seus pais. Não existe isso? Você já ouviu falar sobre isso? Não, o espírito que era do seu pai agora está em você. Já ouviram isso? Por causa de uma tradução diferente da Bíblia. Toma cuidado. Quando se fala que você vai ter vamos voltar. Deus ele amaldiçoa até a 4ª geração, é isso? Também, né?
E essa questão aqui dos espíritos familiares, se não me engano, está em Deuteronômio. Vocês entendem? Eu esqueci o versículo. Mas é assim: em vez de espíritos familiares, a tradução correta é adivinhadores e feiticeiros. E aí eles usam esses espíritos familiares como algo que é base para a cura interior. Ou seja, a intenção do cara, será que era falar que estão no mesmo nível? São semelhantes? é porque espíritos familiares lá, na tradução, eles colocaram assim, mas na verdade é aqueles necromantes que consultam os mortos. Ah, é 18, Deuteronômio 18, 9, por aí. É, por aí. Por aí. Tem um negócio que eu vi certa vez, diz que ali onde fica o Vale da Bênção, ali acho que é Araçariguama. Segundo que eu vi, 18, morreram. Hein? 18, 11? Nem encantador, nem encantamentos, nem que consulte o espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. É do 9 em diante, né? Do 9 até o 14, como fala. As abominações das nações são proibidas. Não era esse também. E herança e os direitos dos sacerdotes dos É o que ele fala que ele visita a maldade dos filhos da primeira à quarta geração, né? Isso, exatamente. Acho que é Deuteronômio, mas eu não lembro agora. Isso é fundamento, isso é o capítulo 20, primeiro em diante. É o primeiro em diante. Então, aí inventaram na época que estava essa febre desse negócio aí, que tinha morrido milhares e milhares de índios nessa região aí. E para eles construir esse Vale da Bênção, tiveram que chamar os especialistas em batalha espiritual Entendi. para fazer uma intercessão por aquele lugar, porque o negócio estava terrível. Tá tudo ali, É. os espíritos. 25, pode ler? Pode. Não te encurvarás a elas, nem receberás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Certo. Qual que é a passagem? É que nesse daí a gente vai entrar em maldição hereditária. É que a gente entra no contexto de maldição hereditária. É em outro texto que se fala sobre espíritos familiares. Êxodo 25, Êxodo 20. Esse que ele leu agora é a relação da maldição hereditária. Esse caso aqui que eu falei é em outro versículo, onde cita que é espíritos familiares que acompanham aquela pessoa. Ok? Mas vamos seguir. Vocês vão procurando e eu depois vou procurar e vou passar para vocês. Confundem cura interior com novo nascimento, que é o recebimento de uma nova natureza. Ou seja, para quem está no G12, cura interior significa novo nascimento. Ou seja, enquanto você não... 15 e 16. Pois não. Aqui, ó, Deuteronômio 5:9. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás luz, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Não é isso? Também não é. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu esse aí. Não. Depois eu pego. No intervalo eu pego. Confundem cura interior com novo nascimento, que é o recebimento de uma nova natureza. Ou seja, a cura interior, enquanto você não for curado interiormente, você não tem um novo nascimento com Jesus. É a confusão que fica na mente da pessoa. Outra coisa, confundem perdão com regressão. Então você tem que fazer a regressão para pedir perdão. Ou seja, Jesus não cancelou todas as culpas que você teve. Está incompleto. Isso, exatamente. Quer dizer, você mesmo vai ter que fazer a expiação. Ok?
confundem contingências humanas com maldições hereditárias. Ou seja, tudo que é ruim na nossa, ela anda juntinho com a batalha espiritual e anda juntinho com maldição hereditária. Uma vai complementando a outra. Porque se acontecer alguma coisa, alguma contingência, ou seja, alguma surpresa na sua vida, alguma dificuldade, alguma turbulência, qualquer coisa que venha afligir a sua vida, foi por quê? Maldição hereditária e porque também você não foi curado. Ok? Então a pessoa não pode ter um fracasso na vida dela. Não, por isso que existe também o triunfalismo dentro do G12. Fica uma neurose na cabeça da pessoa. Porque se ela não viver vitoriosamente, ela está carregando a maldição e ela não foi curada completamente. Quer dizer, existem vários pesos caindo sobre a vida da pessoa. E a pessoa fica oprimida. Psicologicamente. Ela fica oprimida na mente. Se cria uma barreira dentro da pessoa. Ok? Porque ela não viu a salvação. Ela não viu a expiação total. Confundem as fobias humanas como agentes de distorção de personalidade. Ou seja, todo mundo... Eu tenho um pouquinho de nojo de barata. Natural. Depois você passou a mão na boca e veio essa arrepiada dessa mesmo. Tem ódio, por favor. Tem gente que tem medo de cobra. Eu tenho. Tem gente que tem medo de várias coisas. Isso é fobia humana, isso é natural do ser humano. Só que isso se transfere lá no G12 como algo que você precisa superar. Porque se você não superar, Você não tem uma vida completa. Superar, senão superamos. Então, as fobias humanas, para eles são distorções de personalidade que precisam ser restauradas. A salvação não restaurou nada no G12. Chega no estágio de ser super-homem e aí faz perdoar, né? Por caso. Também. Precisa fazer uma cura interior para ter medo, para não ter mais medo do pai. Isso, exatamente. Uma regressão, algo aconteceu na sua vida, na projeção da sua vida, que você teve medo dessa barata. Quem lembra da época que eu era do mundo ainda, mas existia acho que no Caipirão, um concurso de quem comia mais baratas de laboratório. Mas se tiver assadinho. Você sabia que a casca... Nossa. Pessoal, você sabia que a... Crocante, velho. Exatamente. Tem casquinha de camarão empanado. Ó, e a asa, pessoal. Inseto para as nações comer aí. Pessoal, Falta de alimento. olha lá. A asa da barata é feita de queratina, ou seja, de açúcar. Na hora. Nossa, vou lá no fundo. Aquele creminho branco, tá ligado? Que tem que Nossa, melhor que você morde, sai aqui. Vamos voltar, que tá ficando muito melado o negócio. Vamos lá. Daqui a pouco tem a cantina lá, hein? Eu vou lembrar da barata. Aí tem umas duas no meio lá. Olha lá. Confundem, pessoal. Pessoal, tem muita coisa hoje. Confundem relaxamento muscular, ou seja, cair no poder, como bem-estar espiritual. Esse negócio da menina aí, que o pessoal cai? Também tem, mas não veio daí. Mas tem também dentro do lado G12. E confundem hipnose com a ação do Espírito Santo. Meditação transcendental e por aí vai. Ok? Cura interior é a salvação curadora de Cristo. A salvação em Cristo cura o homem de todos os problemas psicossomáticos. A salvação em Cristo cura o homem de todos os seus traumas psicológicos. A salvação em Cristo nos garante cancelamento de toda a culpa. Você não precisa ficar regredindo na sua vida ou lembrando das coisas. Os que vivem a vida cristã como se estivessem pagando alguma dívida a Deus, certamente ainda não experimentaram a paz de saber que toda a nossa culpa foi cancelada no sacrifício completo, perfeito e final de Jesus Cristo por nós. A salvação em Cristo nos cura da autoimagem negativa. Amém? Maldição hereditária.
Que aí a gente entra nesses versículos que vocês falaram. Tem números também. Tem, né? Tem vários. O maior aí a gente coloca alguns conceitos. O maior problema do povo de Deus é a falta de conhecimento bíblico. Há o conceito também na cultura brasileira da cultura do imediatismo, alimentando-se de novos modismos, ou seja, isso atrai toda essa questão da maldição hereditária, da cura interior, de todos esses padrões heréticos que vão acompanhando a igreja brasileira. E tudo vem com um papa de fora, um papa gospel, um papa que nem vocês veem na TV lá. Algumas pessoas estão vindo lá dos Estados Unidos com nova mentalidade, vida vitoriosa, né? Doe 5 mil reais que você vai ver o grande milagre que vai acontecer, vai ganhar 100 mil depois. Então, tem todos esses padrões. Esses padrões, eles estão vindo, eles vêm de fora. E o pessoal aqui do Brasil recebe com braços abertos. Ok? E vem também da ignorância bíblica. É irracional aceitar, olha só, que a maldição consiste em palavras carregadas de autoridade ou de poder sobrenatural, que fazem as coisas acontecerem e cujas tendências passem de geração a geração, seja para o bem ou o mal. Você já ouviu falar de pessoas que desde criancinha estão ouvindo, ô seu Zé Mané, ou não sei o que. Maldição de mãe? Maldição de mãe, maldição de pai, que fica falando, você não vai dar nada na vida, você é um coitado, você é um miserável, né? Não existe isso. Só que a pessoa, ela pode não adquirir isso. Ela colocar no coração que ela pensa pra mim. Exatamente. Só que no G12 é como se fosse uma maldição hereditária. Eles dizem que a palavra que nós proferimos, olha que interessante, nós proferimos, tem poder. Só a palavra de Deus tem poder. A palavra nossa, ela não tem poder. Mas eles pegam isso aí. Eles pegam isso do secretismo. Em Provérbios, que fala que o poder da vida e da morte está na língua. Né? Nesse versículo. Mas diz, o poder da vida e da morte está na língua, que se você fizer uma fofoca, o cara pode matar o outro. É como se tivesse. É como se. Vamos lá. Vocês entenderam? A gente sempre ouve falar isso, né? Você xingar o teu filho. É claro. Aí quando ele cresce, lógico, de tanto ele ouvir o que você está falando, ele vai se tornar uma pessoa ruim. Então, mas ele não precisa. Se ele guarda no coração. Sim. Então, não porque suas palavras causam. Isso é permissivo. Permissivo é o que? É a pessoa adquirir isso dentro dela. Se ela não quiser adquirir, se ela quiser mudar a história dela, ela muda. Há vários casos de pessoas que sofreram como criança, sofreram na adolescência e estão aí vitoriosas. Cadê aquela mulher que passa lá que fala que ela... Joyce Meyer? Não. Michael Jackson. Aquela que ela fala assim que ela foi abusada pelo pai, isso, que aquilo, e ela é a universal. Ah, não, isso daí eu não vi não. Meu Deus. Mas ó, vamos lá, vamos voltar, pessoal. Então, é irracional a gente falar isso, tá? Só quando a pessoa guarda no coração e aceita aquilo como verdade. Mas não existe poder sobrenatural na palavra que a gente for falar. Biblicamente falando, só há poder na palavra de Deus. Mas naquilo que nós falamos, não. Nesse aspecto aí, é onde, para eles, na ideologia deles, a gente se torna deuses, né? Isso, aí diviniza. Nós ficamos divinos. Imagina você, imagina o Natal. Natal que convivia com essas coisas. Os agoreiros, que a Bíblia diz, os agoreiros, não é verdade? Que jogam maldição nas outras. E aquelas pessoas têm como algo que vai acontecer, a sugestão. A pessoa é movida por sugestões. Existe isso na igreja evangélica? Mover por sugestões?
As pessoas são movidas, às vezes, nas igrejas evangélicas por sugestões e não pela palavra de Deus. Por emoção. Por emoções e não pela palavra de Deus. O sugestionamento é um mecanismo psicológico para convencer pessoas. Como assim, sugestão? Mas isso não é do ser humano natural nosso? É aquilo que você quer ouvir. Então, é porque vamos supor, pode ser tanto uma bênção como uma maldição. Por exemplo, o cara ele pode estar falando, você vai ser abençoado em tal área, em tal emprego. Então ele vai colocar aquilo no coração dele e vai. Pensamento Por mais que ele não seja. Sim, mas se for. Aí tem a distorção. Qual é a distorção? A confissão positiva. A confissão positiva, ela faz isso. Exaltar. Psicólogo. Ela quer tornar você divino. Você pode fazer. Você nem olha mais para Deus. É eu e eu. Então, a confissão positiva, ela faz isso. Na verdade, a gente tem que se basear na Bíblia. E a Bíblia diz que você tem que esperar em Deus. Ainda que falem para você, você vai ter um prédio, que nem falaram para mim esses dias. Falaram que o senhor tinha dado. Ainda abri a mão ainda. Eu falei, recebo. Recebo o prédio. Né? Um pastor veio falar comigo a respeito disso. É que a gente trabalha. A gente trabalha com imóveis. Vai ser na cobertura? Vai ser na cobertura. Só que o prédio não vai ter elevador, então vai ter que andar. Quero ver quem é que vai subir. Ele falou que não vai ter elevador? Ele falou que não vai ter? Não, ele não deu detalhes não. Mas o que eu estou falando para vocês é o seguinte: nós ouvimos muitas coisas no meio evangélico. Só que a gente tem que entender o seguinte: a gente tem que seguir em frente, olhando para Jesus. Só Ele é autor e consumador da nossa fé. Isso não Verdade? seria... Senão acaba sendo frustrado. Eu não vou me frustrar nessa situação, porque se for de Deus vai acontecer, se não for, não vai acontecer. Amém. E eu tenho paz. Isso aí seria viver num mundo de utopia. No mundo do Karl Marx, né? Tem um livro da Utopia. Você já ouviu falar do livro do Karl Marx? Tem um livro que ele colocou lá, Utopia, porque ele queria uma sociedade perfeita, né? Sociedade perfeita só lá no céu. É isso aí. Vamos lá? Algumas pessoas definem maldição como autorização dada ao diabo por alguém para causar dano à vida do amaldiçoado. Isso é o que fazem o pessoal da macumba, entendeu? O espírito maligno, ele está indo naquele lugar. Tem aquelas placas que você vê lá na Marginal falando sobre traga o seu marido agora em 6 horas. Não é mais nem Está trazendo os 3 próximos. dias. É 2 horas agora? Não. Traga seu marido de volta em 24 horas ou Seu dinheiro de volta. seu dinheiro de volta. E aí tá lá o telefone. Pois é, gente. Ô, bicho mentiroso. Então, é a sugestão. É sugestionado. Vamos lá? Maldição hereditária. Gera-se um povo com comportamento amedrontado, esquizofrenizado e de tendências patológicas acentuadas. Ou seja, quem convive com a maldição hereditária, ele tem esse comportamento. Se amedronta com todas as coisas. Não, está acontecendo isso por causa da maldição que eu tenho. E quando o cara é fleumático? Pneumática? Aí você está entrando em psicologia, meu amigo. Daí que a gente pede até ajuda pro nosso colega de sala. O colega de sala nosso é fleumático. É fleumático? Não é colérico? Não. É fleumático. Apesar que ele Não é retirou. sanguíneo? Não é também? E não é melancólico? São as 4 vertentes da psicologia. Caramba. Ele retirou o fleumatismo dele, mas voltou de novo. Legal. É só de segunda-feira. Tá certo. Dá ideia não. Vamos lá, pessoal. Só com regeneração. Pessoal, falta 18 slides. 18 slides. Foi só 10. Vamos lá. Admitir que a palavra em si produz efeitos, todo mundo pode criar maldades e bondades, não é verdade? Se você admitir que alguém tem poder para lançar uma maldição sobre a sua vida,
você tem que admitir que toda pessoa, até uma criança, pode lançar maldição sobre a sua vida. Porque a palavra tem poder. Isso é admitir isso, que uma pessoa tem poder para fazer alguma coisa contra você através das palavras. Aí você vai ter que admitir que todas as pessoas podem fazer qualquer coisa. É igual se ouve muito também nas igrejas, é oração contrária, né? Oração contrária. Tem um monte de coisa nas igrejas. A gente precisa discernir isso através da palavra. Quando estava essa febre aí, dizia o seguinte, que a oração contrária é pior do que macumba. Também, exatamente, oração contrária de crente. Mas o pior, professor, que existe isso. Eu vi uma vez uma mulher falando... Não, existe, o que a gente está querendo falar... Ela falou assim, no banheiro, eu escutei. Eu vou orar para Deus, pesar a mão daquela fulana, porque aquela fulana fez não sei o quê. Eu vou falar para Deus, eu vou falar para Deus que é mandar matar. A gente vai ver pesar a mão daqui a pouco. Tem uma coisinha minha que ela falava a mesma coisa que a senhora está falando. Aí um dia, de tanto ouvir, eu falei para ela assim, como que você pode pedir misericórdia para você e justiça para os outros? Isso. Aí depois é antibíblico. Eu estou orando pelas pessoas. Mas também não tem, essa oração nem sobe, essas palavras não têm efeito. E quem se lasca é a pessoa que proferiu. Sabe o que eu acho que Depois ela sai da igreja. Ele funcionou, acho que Deus ouviu? Então, eu acho que essas pessoas se baseiam naquele versículo que fala que quando duas pessoas concordam na terra com a mesma coisa, está ligado no céu. Acho que eles pensam nisso. Seu coração. Tipo assim, vamos supor, eu estou orando para comprar um carro, meu marido está orando para comprar uma casa. Aí Deus não vai entrar com a providência. Vai entrar com a providência, entendeu? Então, tipo assim, quando nós dois concordar, tá bom, a gente comprar a casa primeiro e vamos orar pela casa primeiro, depois pelo carro. A única coisa. Que Deus vai ouvir. Então, o que o Senhor prometeu para nós são as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É isso que Ele prometeu. Céu. Carro, casa. Entendeu nada disso. Só vai acontecer isso se a pessoa trabalhar, pagar um financiamento, sei lá, entrar no Minha Casa Minha Vida e fazer as coisas que tem que fazer. E Deus te dá saúde para correr atrás, né, Pro? Exatamente. Sem contar que tem crente que joga também. Vamos lá. Admitir que a bênção e maldição têm poderes autônomos. Ou seja, se nós produzimos na fala bênção, ela vai produzir um poder autônomo. Então não vai estar na vontade de Deus. Eu não tenho autoridade própria. Então digamos assim, vou pesar a mão, Deus vai pesar a mão? Então a autonomia da maldição dela é como se você tá falando assim, olha, Deus não está nesse negócio, mas aquela maldição é um poder autônomo. Ou seja, se a vontade de Deus não é essa, mesmo assim ela vai se realizar porque é um poder autônomo. Ok? Admitir a tendência que de bênção e maldição é só proferir palavras. E isso é um disparate teológico. Não existe na Bíblia. Do ponto de vista divino, nenhuma maldição verbalizada, vindo de quem vier, pega. Ok? Pode amaldiçoar a sua vida, pode falar que você... Balaão! Eu não... Oi? Você viu passagem de Balaão, né? Tentou, mas não adiantou nada. E Balaão. Então, Balaão. Entendi balão. Fleumático. Vamos lá, pessoal. Vamos terminar a maldição hereditária ainda antes da... Calma com a maldição. Maldição é uma sentença que vem da quebra da lei moral de Deus. Isso é maldição bíblica. Quebrou a lei moral, você está em maldição. Ou seja, a consequência do pecado. É a consequência do pecado. Isso está na palavra. Está na palavra. Ok? A maldição denuncia o pecado. Está em Números 5, do 21 e o 33, e Deuteronômio do 29, 19 ao 20. A maldição é o julgamento de Deus contra o pecado.
Não contra a pessoa, mas contra o pecado que ela cometeu, que vai se refletir na pessoa. Isaías 24:6. A pessoa que está sofrendo as consequências do pecado é chamada de maldição. Jeremias 29:18. Pessoas cristãs vivem uma história de dor, angústia e sofrimento em sua maldição imaginária. As pessoas criam essa maldição na imaginação delas, porque é plantação de Satanás. Satanás foi lá e plantou isso na cabeça da mulher, do homem, com engano. Por isso que a Bíblia diz para a gente renovar a nossa mente todos os dias na palavra de Deus, porque Satanás não tem como jogar a semente maligna dele na nossa mente. Por isso que somos libertos em Cristo, porque nós cremos na palavra e a palavra é que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Não é isso? Então, é a palavra, gente. Não é aquilo que Satanás vai lançando na mente das pessoas. Ou seja, elas ficam supersticiosas, ou seja, elas acreditam em mal olhado. As pessoas acreditam em pragas. As pessoas acreditam em passar por debaixo de uma escada vai ter maldição. Inveja. Aquela pessoa está invejando no meu trabalho. Por isso que não está dando certo. Mas quando a Bíblia relata, inclusive os 10 mandamentos, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem seus servos, suas servas, seus gados, isso é considerado inveja. Cobiçar é o quê? É invejar algo que não é dele, que é invejando ou possuir algo que não é dele. Sim. Não, mas isso é pecado. É Então, pecado. Isso. E aí a consequência. Exatamente. Entendeu? Vamos lá? Tem mais, gente. Textos que dizem e respaldam a maldição hereditária. Aí, ó, tá aqui na frente, ó. Sabia que não tinha perdido isso. Levítico 19:31. Abre aí, vamos ler. Encher-se. É o que a gente fala. Vamos ler esse versículo e vamos para a cantina. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ó, então, aquilo que a gente tinha conversado, versão King James, ela diz que é espíritos familiares em vez de feiticeiros e necromantes. E se pega esse versículo para falar sobre a questão da maldição hereditária que está nos nossos antepassados, que vai passando os espíritos familiares para nós. Ou seja, aí faz uma ligação com aquilo que é assim: a pessoa que tinha um pai alcoólatra, ela pode ter uma maldição do alcoolismo e pode acompanhar um espírito maligno em cima daquela pessoa a respeito do alcoolismo. Entendeu? Aí tem aquela predisposição, né? É a predisposição, é a aceitação da maldição hereditária. Entendeu? Mas não o espírito familiar. Não existe espírito familiar. É só na tradução da King James que cita espírito familiar. Mas como vocês leram agora, é o que? Adivinhadores, necromantes, não é isso? Não se virei para eles. E aí eles citam aquela versão para não se virar para os espíritos familiares. Ou seja, traz uma ligação com maldição hereditária. Você colocou o dicionário aí? Nossa! Espíritos familiares, que fala nessa passagem, né? Na versão King James. Na verdade, essa passagem, ela teologicamente, ela está falando da continuidade da ira de Deus, da durabilidade do juízo e não da sua descendência biológica. Ou seja, a descendência não tem nada a ver com a história, mas a durabilidade da ira de Deus. Esse é o conceito dessa passagem, que fala que vai até a terceira e quarta geração, a durabilidade da ira de Deus. Ezequiel 18, do 19 ao 20. Quem pode ler? Ô Alexandre,
Essa passagem que você falou aí, não é aquela questão lá das bênçãos do monte de Gerizim, as bênçãos e as maldições, não? Não. Não, Não. Não é essa daí não. Pode ler? Sim. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ok? Então a Bíblia define que nenhum leva a maldição do outro. Eu acho interessante. Vou botar um assunto, não engole, não engole. Como é que o homem nega que Deus não criou o mal e ele mesmo afirma aquilo que ele castiga? Não dá para entender isso. Ou alguém está interpretando mal a Bíblia, ou senão eu sou sábio demais. A gente vai ver essa tese lá na frente. Vamos ver essa tese do Nicodemos. Eu sou muito sábio A tese do mal. É uma contradição, né? É uma contradição. Mas se for mal bacharel, dá pra você ainda não. A minha exposição, eu vou falar sobre Gênesis 2 e vou falar para eles, os estudiosos, que Deus criou. Porque o homem não entende que quando ele colocou o mal no jardim, o homem já estava condenado. A história para mim diz isso aqui. A história para mim diz isso. Ele deu uma oportunidade para o homem. O homem não quis essa oportunidade. Mas para Deus, o homem já estava julgado, porque o mal já estava julgado, né? Quando ele colocou no jardim do Éden. Aí mesmo a história todo dia, Deus castiga um pouco por causa da desobediência, e os caras vêm dizer que Deus não criou. Ah, para com isso. Vamos lá. Não, eu não. Não cola. Vamos Não tratar cola. para Jesus, ele estava lá. Palavras não têm poder de encantamento. No caso de Jefté. Jefté foi um líder de Israel que na vida dele ele teve vários problemas, né? Referente a essa parte das pessoas falarem que ele era aquilo, que ele é aquilo outro, que ele é aquilo outro. E aí no final Deus chamou ele para ser um juiz de Israel. Eu me lembrei Caso bíblico, né? de um detalhe. Logo quando eu me converti, tinha um rapaz que trabalhava comigo. E ele falava que a gente tinha que pedir perdão pelos pecados dos nossos pais. É o G12. G12 também? É, G12. É G12. Vamos por ele pegou e a gente tinha que orar, pedir para que Deus perdoasse os pecados que os nossos pais cometeram. Não tem como. Não. Não, eu vi isso já. É conceito G12. Você tem que buscar seu perdão lá atrás. Há 20 anos atrás, assim mesmo. É. Mas esse G12, há quantos anos que existe G12? Mais de 20. Mais de 20 Tá anos. vendo? Pra mim não sei, eu ia falar e antes disso. Não. O quê, então? Já tem muitas É que ainda. Então, ainda se criou filhotes. Então o G12 é só um agora. É uma coisa, mas existe o M12 e outros aí. O M12 é do René Terra Nova. O M12. Porque o René Terra Nova fazia parte do G12. Que ele é o patriarca hoje, né? Falou que o útero da mãe dele é um útero. Como é que ele falou? Santo, um negócio assim. É uma coisa assim, várias outras heresias na questão do René Terra Nova. Ok? Ninguém nasce sob a influência de uma maldição hereditária, irmãos. Biblicamente falando. Caiu no poder. O que me aconteceu? Isso daqui todo mundo já sabe que existe em várias igrejas evangélicas. Não é isso? Caiu no poder. O que me aconteceu? Algumas palavras em relação a esse movimento, a essa característica também do G12. Faneroses, palavra grega que significa manifestação. Cair no poder, cair no bálsamo, repouso no espírito, arrebatamentos espirituais, sono do espírito. Vamos entender essa questão do Kaikai, doutrina do Kaikai.
que existe em muitas igrejas hoje aqui no Brasil. O neófito, primeiramente, ele passa por uma lavagem cerebral referente a essa doutrina. Porque na realidade, irmãos, você vê na TV, você vê casos de pessoas que foram lá, você vai, a pessoa foi em algumas igrejas que viu as pessoas, o pastor colocando a mão, a pessoa cai e fica lá, está inerte, né, no chão, depois ela levanta. E fala o quê? Nada. Não, eu já vi uma dessas igrejas e tipo, ela caiu. Aí perguntaram pra eu conheço ela, mas aí que se sentiu? Nada. Então, aí a gente. Vamos entrar na palavra de Deus. Não, existe sempre as pessoas que vão ficar por trás para pegar a pessoa, né? A maioria. Olha aí, já vi uns meus. Que caía assim, ó. Alô? Tamanho. Imagina o tiro na cabeça. Aí você faz o tiro, você cai. Nossa. Aí depois mata quem tá atrás, né? Não tem juízo na igreja. Não segura, não. O Gildo, a pessoa tá caindo. Só vai criar dele pra levantar. Está amarrado. O Senhor Jesus repreende essa profecia de vocês aí. Vamos lá. Gente, tem 18 slides aí. Tem 15 slides. 15. Vamos lá. Neófito. Neófito é a pessoa que não compreende as coisas de Deus. Conceitos do cair cai. Soprar. Orar. Jogar paletó. Você já viu muito aí na TV. Profetizar. Falar ao seu ouvido. A pessoa chega e começa a falar no seu ouvido. O elemento coagido e influenciado começa a cair. Ele foi coagido e foi influenciado por uma situação. Ok? Tem situações que a pessoa vai fazendo assim, ó. Ela vai forçando a cabeça da mulher. Vai empurrando a cabeça. Para a pessoa cair. Vai enfiando a mão assim, ó. Sabe? Nesse sentido. Vamos lá. As pessoas que geralmente caem, vivem caindo às custas de palavras persuasivas, coercitivas ou através de sugestionamentos ou instigações. É como injetar LSD na veia e ver o que vai dar. Ok? Devemos ensinar as pessoas a ficarem em pé na presença de Deus e não cair. Isso é um conceito bíblico. Da mensagem, hein? Viu, Rafa? Da E hoje é Satanás. Mas ele pega é assim mesmo, não é assim. Você já gravou? Você já gravou? Já gravou as suas pregações? Não. Eu queria ver, pô. Eu faço a agenda dele, qualquer coisa é só. Você quer ir lá pregar na igreja? Eu sou pregador lá, Rafael. Ó, Fernando Manas, fala aí. Nosso Deus não me chama, não. Ele não chama de meu nome. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos desmistificar a doutrina do cai-cai biblicamente. Tal experiência na Bíblia é raridade. Primeira coisa. É raridade essa experiência na Bíblia. Outra coisa. Não é coisa essencial para a vida cristã. As pessoas pensam que cair no espírito é coisa essencial na vida cristã. Manifestação de absoluta imaturidade, biblicamente falando. Cair no poder é extremamente previsível, forjado, engendrado e adaptado às circunstâncias. Prática antibíblica e resultado de coação. Engraçado que sempre cai para trás, né? Nunca cai para frente. Mas olha só que a Bíblia vai falar sobre isso. Ensinar ao povo que não se cai por manipulação, indução ou persuasão humana. Ponto de vista bíblico. Antigo Testamento. Prostrar-se era um estereótipo religioso em referente à adoração. Estereótipo é um dado onde, digamos assim, quando você entra numa igreja católica, você tem que colocar o sinal da cruz. Aquilo é um estereótipo religioso.
Quando você passa numa igreja católica na frente, quando eu era católico, eu passo alguma imagem. Então, isso é um estereótipo religioso. Então, o prostrar-se no Antigo Testamento era um estereótipo dos fariseus. Essa questão do cair aí, eles levam muito aquela passagem lá da inauguração do templo de Salomão. Que caiu, encheu não se conteve. Em Segunda Reis, isso. O sacerdote não se conteve e caiu. Mas ó, ali é poder de Deus. Aqui é doutrina do cai-cai. Aqui é ação humana. Ali é poder de Deus. Vamos lá. Presumindo reverência, respeito, saudação, deferente, submissão, em ênfase para um pedido de humildade. Isso era o estereótipo do prostrar-se. Aí está em Ruth 2:10, 2 Samuel 1:2, Ezequiel 11:13 e etc. Em várias outras passagens. Deus nunca exige dos seus adoradores algo além da sinceridade e constrição. Ok? No Antigo e Novo Testamento não se encontra ninguém caindo para trás. Se vocês acharem, vocês me comunicam. Mas no Antigo e Novo Testamento não tem ninguém caindo para trás. O mal da simplificação, ou seja, é só cair que tudo se resolve. É muito simples. O suposto dom de fazer cair, não existe esse dom na Bíblia. Tem uns caras que são profissionais para deixar a pessoa caindo no chão. Não tem? Não tem na rasteira. Cair no poder não quer dizer que a vida cristã está ótima. Não é termômetro para medir espiritualidade. Cair no poder não é essencial, e sim buscar o Deus de paz. Ninguém fica cheio do Espírito Santo no cair do poder, e sim através do exercício espiritual, acompanhado de uma vida de comunhão com Deus, uma vida de coerência, uma profundidade com Deus, um compromisso com Deus, uma doação, uma devoção, uma vida de aprendizado com Deus. Aí você se enche do Espírito Santo. Aí você pode falar em línguas, em rajada de línguas mesmo, quando você está cheio da palavra. Amém? Princípios bíblicos da questão do arrebatamento. Amém? Vamos lá, pessoal. Espontaneidade. As pessoas que caíram no poder de Deus, elas caíram para frente, de joelhos, com a cabeça prostrada, para frente e não para trás. E sempre tiveram revelações que contaram para as pessoas. Amém, irmãos? Primeira coisa, espontaneidade. Caso de Abraão, espontâneo. Inesperado, Daniel 10, do 7 ao 10. Ou seja, uma coisa inesperada do poder de Deus. Raridade, cair para frente com o rosto em terra. Ou seja, é uma raridade na Bíblia homens terem caído na presença do Senhor, quando o Senhor se manifestou. Ok? Temor. Causa temor quando existe o poder de Deus e quando cai sobre a pessoa. A pessoa, ela tem convicção dos pecados. Ela não acorda falando, não aconteceu nada, eu caí. Existe o temor, existe a convicção dos pecados. Isaías 6:5. Propósito. Existe um propósito quando a pessoa cai no poder de Deus. Deus quer revelar alguma coisa. Tem que ser um propósito. 1 Coríntios 12:7. Tem que ter uma transformação. Quando vem o poder de Deus sobre as nossas vidas, existe uma transformação naquela pessoa. Ou aquela pessoa, eu já vi várias vezes isso. A pessoa vai naquela igreja, cai, volta para casa, passa uma semana, ela vai lá de novo, está do mesmo jeito, cai de novo e não muda nada na vida da pessoa. Não existe transformação. Missão. Quer dizer, Deus, ele dá a missão para nós também, quando ele opera poder sobre nós.
atitudes a serem tomadas referente a esse modismo. É um modismo. O que é um modismo? Algo temporário, algo que é humano, não de Deus. As coisas de Deus são atemporais, elas existem e sempre vão existir. As coisas humanas, elas são temporais. Volta e meia vem algum modismo. Evite frequentar reuniões desse tipo. Evite o contato com pessoas que estão ficando famosas por esse meio. Ou seja, chegou aquele cara, colocou a mão, a pessoa cai. Ok? Não faça parte da multidão perdida que fica atrás de novas experiências. Não existe experiência nova com Deus. Deus já mostrou todas as experiências que Ele queria mostrar para nós na palavra dEle. Compare de forma madura e equilibrada as chamadas novas experiências que estão vindo de fora. Os gurus do meio evangélico. Benny Hinn é um guru não é? E outros mais que estão por aí. Não se deixe levar pelas notícias exóticas e sensacionalistas de que Deus está operando em tal lugar. Existe muito isso nas igrejas brasileiras. Prove com estudo analítico da palavra de Deus o que está ocorrendo ao seu redor. Que isso? Está passando um papelzinho agora aqui. E vocês? Jogo do bicho. Não entre na fila dos que recebem oração para cair, a fim de saber se é prática de Deus ou não. Eu já conversei de pessoas que as pessoas oraram por essas daí, outras caíram e ele não caiu. E não foi sugestionado. É. Irmãos, vocês entenderam o que é cair no poder? Sim. Vocês entenderam o que é cair no poder? É raro. Uma pessoa que caiu na Bíblia que não dá para saber se foi para frente ou para trás. Qual? Paulo. Quando ele teve aquele encontro com... Teve logo uma mudança. E não caiu do cavalo? Caiu do cavalo, mas para frente ou para trás? Ué, teve sim um propósito. Ele caiu de lado. Normalmente vai cair de lado, mas aí, né? A Bíblia fala que ele caiu, mas não especifica se foi de cavalo. Ele caiu para cá. Ele estava no caminho. Mas não fala que foi do cavalo mesmo. Não fala. É verdade. Mas a caminho. Ele caiu para trás. Mas morreu. Ah, mas aí já é um, né? Ah, a Safira também caiu. Caiu para trás, morreu. Não, aí já morreu. Tá bom. Mas aí Não caiu. Falta 10 slides ainda, gente. Mas aí o cara é uma coisa, e você cair para maldição é outra coisa. É verdade. E todos têm propósito. Ele caiu no poder. Caiu no... Propósito ali. Você pode ver, os caras que caíram para a bênção, eles caíram de joelho. Caíram Isso. por terra, de joelho. Ezequiel caiu no poder. E o que dava para a maldição foi atrás, pegou a cabeça. É que o poder de Deus é tão grande, irmão, que a gente não consegue ficar em pé. Isso é verdade. Não precisa nem de uma mãozinha. Tem muita ajuda. Nas igrejas tem muita ajuda para se ajudar. As pessoas querem ajudar, querem dar uma mãozinha para Deus. Deus não precisa de mão. Se ajude a si mesmo, sabe? E só ore a Deus, só fica pedindo. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, não adianta. A pessoa, ela tem a certeza que Deus está operando. Não precisa ninguém falar, ninguém precisa colocar a mão. Quando nós estamos cheios da palavra de Deus, em comunhão com Deus, em oração, em jejum, Deus ele se revela a nós. Vamos lá? Teve essa onda também em relação ao G12 dos dentes de ouro. Oração por dentes de ouro. Vamos lá, vamos às especificações. O meu pai tinha um dente de ouro, ele arrancou, rapaz. Eu pensei que ia pegar esse dente de ouro. Ó, nem tudo que pedimos a Deus é vontade. Tinha uma época também de um pastor que fazia as pessoas, ele orava e as pessoas emagreciam na hora, não é isso? Ok?
Quem já ouviu isso também? Faz tempo, isso aí. Faz tempo, faz? Já sei muito não, só 5 quilos só. Meia hora de oração. Vamos lá, gente. Vamos fazer uma Pegar vários devotos aqui. Olha lá, nem tudo, pessoal, nem tudo que pedimos a Deus é vontade de Deus. Vai ficar só o Espírito. Gente, falta 9 slides ainda, por favor. Vai acontecer. Vamos lá, nem tudo que pedimos a Deus é vontade de Deus. Milagres não são manipuláveis, como hoje você vê por aí. As pessoas querem manipular os milagres. Nem sempre milagres previstos são milagres para todos. Vários conceitos que a gente tem que ter isso dentro de nós, para a gente não cair nessas falsidades. Não é porque a Bíblia fala que Deus ressuscitou Lázaro que vamos sair por aí orando nos cemitérios para os mortos ressuscitarem. Ok? Quando aquela criancinha morreu lá, eu ia te perguntar se você ia orar pela De 6 meses? criança. Então, Deus não falou nada. Não falou nada, Né? Ué, você vai fazer o quê? Deus me falou? Vai fazer papel de bobo lá, né? Na hora colocar a mão na criança, vai ficar até um pouco, né? A mãe tem uma esperança e. Tá bom. Na hora eu até pensei nisso. Falei, o senhor podia ressuscitar essa criança, né? Para mostrar o poder dele e tudo, né? Glória a Deus, mano. E que ele use qualquer um daqui para fazer isso. Qualquer um. Qualquer um, né? Eu me eximi um pouco. Não podemos forçar uma situação, pois cada pessoa tem uma necessidade diferente. Ou seja, existe a boiada vindo para a igreja e todo mundo quer a mesma coisa. E Deus tem a necessidade para cada um de uma forma diferente. Os milagres de Deus não são para a autoglorificação humana, que é isso que ocorre muito. Quando uma pessoa é utilizada por Deus, ela se sente na autoglorificação e quer fazer as coisas da maneira dela mesmo. Qual é o equívoco dessa oração por dentes de ouro? Equivocaram-se por terem tentado se projetar às custas de uma coisa incomum. Deus pode fazer qualquer coisa? O que vocês acham? Não, não pode mentir. Não, ele não pode mentir, mas ele pode fazer qualquer coisa? Ele é o Deus do impossível. Acabou, ele é soberano. Se ele quiser colocar na boca nossa dente de ouro, ele coloca. Se quiser também não colocar, ele não coloca. E ele tem que ter um propósito. Quando Deus faz alguma coisa, ele sempre tem um propósito. E é essa relação que a gente tem que ter na nossa mente. Equivocaram-se por terem tentado se projetar às custas de uma coisa incomum. Equivocaram-se porque pensaram que os milagres de Deus são manipuláveis. Equivocaram-se porque tentaram negociar os impossíveis de Deus. E equivocaram-se pelo fato de preverem a agenda de Deus. A agenda de Deus dá para você prever? Não dá. Então, essas ondas que aparecem na igreja brasileira são para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Passou esse daqui. Esse daqui, o próximo slide, a gente vai falar de um tema bem legal, que é soteriologia de mercado. Ou seja, salvação de mercado. Ok? É bem legal esse tema. Eu queria discutir bastante com vocês. A primeira coisa que existiu no cristianismo: salvação é só em Cristo, ok? Sim. Soteriologia. Só que aí vem uma outra teologia falando assim: salvação só na igreja, ok? Só que aí tem a terceira onda. Qual é a terceira onda que vocês veem hoje? Hoje a salvação só dentro do mercado, no mercado da salvação, ok? Algumas igrejas se transformaram em balcão de milagres, e a salvação passou a ter um custo
e um custo caro para a pessoa ser salva. Então, o alvo da soteriologia de mercado não é mais o homem pecador e perdido, mas a multidão sem identidade, raízes e vínculo. Existem hoje igrejas que não têm comunhão. As pessoas vão e transitam lá dentro, querendo as bênçãos. Não existe a igreja bíblica dentro dessas igrejas. Essa mudança de propósito faz as pessoas virarem números estatísticos. A salvação é apresentada como um meio de consumo. O alvo da soteriologia de mercado não é mais um homem pecador, mas a multidão sem identidade, que eu coloquei 2 vezes. O indivíduo desaparece na massa, vira a terceira pessoa sem nome. Ou seja, igrejas que você não conhece quem é o irmão que está do seu lado. Igrejas sem vínculo. Igrejas de trânsito. As pessoas ficam transitando nas igrejas. Não tem vínculo. Isso não é bom para as pessoas que não querem compromisso com Deus? Você não ter vínculo com a igreja? É bom, porque você não vai ser confrontado. Você vai lá buscar sua bênção, pegou sua bênção no micro-ondas, foi embora para casa, acabou. O seu papel religioso já acabou. O seu papel com Deus já acabou. O seu estilo cristão é só aquele lá. Na sua vida cotidiana você separa Deus. Isso é a salvação de mercado. É você fazer e cumprir o seu papel no mercado da fé e voltar para a sua vida cotidiana. E a Bíblia diz que nós temos um estilo cristão, ou seja, em todas as áreas da nossa vida nós somos cristãos. E Deus quer entrar em todas as áreas. Faz o que os outros fazem, lê e escreve como os outros leem e escrevem, canta o que os outros cantam, diverte-se como os outros se divertem, adora como os outros adoram, e etc. A megalomania numérica e a obsessão estatística estão banalizando o Evangelho. Por isso que o G12 foi tão atraente aos olhos da igreja brasileira, porque ele veio com uma solução mágica de números estatísticos, de denominações grandes. Mas Deus não está na quantidade, está na qualidade. Isso biblicamente. Fez surgir um culto imediatista e consumista, um consumo do espiritual. Quem já foi na Universal do Reino de Deus? É imediatista. É muito imediatista. Eu fui uma vez só para ver como é que era. É um culto imediatista, onde as pessoas se sentem que vão realizar todos os desejos dela no próximo dia, porque elas estão fazendo um papel religioso. Amém? Existe também o merchandising do sagrado, ou seja, mecanismos de marketing para atrair o consumidor final. As igrejas estão vendendo descartável. Tudo que Lutero lutou contra na reforma protestante, hoje se dá no meio evangélico. Tudo que Lutero lutou contra o catolicismo, que era a venda de indulgências, hoje ocorre gritantemente na igreja. Está escrachado. Quem viu a unção da vassoura esses dias? Eu postei no Facebook. Sério? Você viu? Ele ia abrir aquilo ali, Um monte de vassoura no púlpito. E o pessoal ungindo as vassouras e todo mundo pegando a vassoura no. Não sei. Meu Deus. Sério? Marcelão, até para a vassoura agora? Até a vassoura. É um monte, velho. Olá, pessoal. O cara deitado em cima assim, amigo. O evangelho está banalizado, irmãos. Por isso que está difícil pregar o evangelho hoje. O evangelho está descartável. Nossa, você é bem empurrado, você vem cada Mas que Deus chamou vocês, ó. Olha a responsabilidade de vocês. É responsabilidade. Vamos lá. Os cultos viraram, irmãos. Os cultos hoje não são para adoração a Deus. É para nossa adoração. São cultos de autoajuda.
Não são cultos mais para Deus, não há adoração a Deus. É cultos de autoajuda. Eu preciso ter para me ajudar. É sutil e hipnótico, movida sob o encanto da compulsão do sagrado. Há uma simonia, ou seja, o comércio do sagrado. Não é igual aqui que o nosso irmão Rafael está vendendo os livros, né? Sim, sim. Não há um comércio aqui, né? Não. Uma ajuda. Jesus A vem gente não se enganar, aqui. saber oferecer o público. Meu Deus, Jesus vem aqui e derruba o templo. Derruba o templo. Fica essas bancas aí. Raça de vírgula. É casa de oração. Pessoal, Ali na frente, tá isso vendo? não é novo. Não é novo. Quando Jesus apareceu, surgia naquela época também, existia vários santuários. E lá também em Jerusalém existia o comércio do sagrado. Você sabia que os judeus levavam lá a ovelhinha e no meio do caminho lá andavam vários quilômetros? Chegava lá, o sacerdote batia o olho e falava: ó, esse daqui não vai dar para sacrificar, você vai ter que comprar uma nossa. É gordinha. O triplo do valor, e você deixa essa daí que a gente vai cuidar dela. Dá mais dinheiro. Já existia isso no templo de Jerusalém, o comércio do sagrado. Ok? Isso também existia nos santuários pagãos na época, né? O asiático, o grego e o romano. Existe também, isso não é novo, lá em Atos 8, do 9 ao 23, tem um caso de Simão. Simão era mágico e ele viu os prodígios sendo feitos pelos apóstolos e quis comprar. Isso não é de hoje, sempre existiu na humanidade, porque o ser humano não muda. Quem muda o ser humano é Jesus. Só ele pode mudar o ser humano. Mas o ser humano na história da humanidade não muda. Os conceitos são iguais. Lá em Malaquias também fala, né? Dos sacerdotes, né? Sacerdotes corrompidos. Sempre houve. Malaquias é terrível. Vamos lá? Vai e apresenta para o seu governador. Mentalidade do sagrado. Qual a mentalidade? Mentalidade de mercado. Existe na igreja a mentalidade de mercado hoje. Aquilo que é feito fora da igreja está dentro da igreja hoje. Igreja física, não a igreja de Cristo, que é imaculada, santa. Ela tem óleo sobre a cabeça, ela é pura e ela vai para o céu. Essa igreja não pode ser tocada. Mas a igreja visível, ela está totalmente corrompida. Por quê? Porque existe o utilitarismo. Tem que ter utilidade aquela mercadoria religiosa. A valorização dos conhecimentos práticos e teóricos. Tem que ser um negócio prático. Tem que ser rápido. Tem que ser imediato as coisas. Percepção das diversidades que deveriam ser atendidas em oposição à ideia teológica de totalidade. Ou seja, vem uma pessoa aqui, ela precisa de uma necessidade, ela vai ser atendida. Tem outra aqui, uma precisa da vassoura, outra precisa do óleo ungido, outro precisa do sabão ungido, outro precisa do carro ungido, outro precisa não sei do que do ungido, do óculos ungido, para melhorar a visão, Da toalha, da rosa. da toalha, da rosa. Tem necessidades para todo tipo de pessoa. Aleluia. Ok? Copo de água também. Copo de água, Coca-Cola, Fanta, daqui a pouco estão entregando tudo. Nessa igreja visível que a gente está vendo hoje, está buscando concreto, material, o que é mensurável. Não o que é invisível, o que é bênção, que Deus preparou para nós. Aleluias. Racionalização do tempo por meio da elaboração de um calendário profano, atrelado às necessidades do orçamento e não mais regulado pelas festas litúrgicas da igreja. Ou seja, aparece o Natal, aparece o Dia das Mães, se faz todo o movimento para atrair pessoas nessas épocas com artigos religiosos. Esse ano é o ano gostando que de Eliseu. Aí, ó. Introdução do segredo que deve cercar um negócio da meticulosidade, da meticulosa contabilidade que registra todas as atividades de compra e venda. Mercantilização da fé. Na atualidade, irmãos, a religião está à la carte nas igrejas.
Está à la carte. Você pode escolher qual é a igreja que você deseja, temporariamente, para realizar os seus desejos. Não existe compromisso, não existe comunhão, não existe doação, não existe renúncia, existe a praticidade, a utilidade. Eu quero utilizar essa igreja hoje, eu vou utilizar ela. Depois eu vou para outra igreja, utilizo aquela outra igreja, os produtos dela, tá assim. A pessoa não se compromete com Jesus, se compromete com ela mesma. A semelhança de um restaurante por quilo, se servem do que quiserem e na quantidade que desejarem naquele momento. Ok? Esse daqui foi a soteriologia de mercado. Alguma dúvida? Não, porque vocês acompanham isso diariamente, não é verdade? Deus pesa a mão? Sim. Não, mas deixa eu ver aqui no pedal dele. Estranho ao que Jesus ensinou no Novo Testamento. O que é isso hoje? É uma arma de ataque e defesa para lideranças que não se permitem questionar. A melhor liderança é aquela que é em conjunto e não uma só. É aquela que é em colegiado. Na igreja cristã tem que ser assim, porque senão vira aquelas seitas e heresias. As pessoas ficam lá no topo e as outras vão comendo tudo que é jogado lá de cima. Não é questionado. É julgamento raso, frio e inumano. É uma tortura psicológica imposta sobre os que já vivem o drama angustiante da culpa por verem a Deus como um xerife patrulheiro. São pessoas que têm medo do inferno. Ou seja, quando a pessoa fala que Deus vai pesar a mão, a que está recebendo aquilo e não tem compreensão da Bíblia, ela tem medo do inferno. E ela acata. Porque ela pensa que o outro é mais espiritual que ela. Salvai-vos dessa geração perversa. Em Atos 2,40 explica, né, que a gente não deve usar essa expressão. E essa expressão vem de textos distorcidos também. O juízo de Deus. Na verdade, irmão, Deus só vai pesar a mão em nós quando nós pecamos. O pecado que traz o juízo de Deus. Amém? Quer ler aí? Não? 3:19. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É só esse juízo que a Bíblia diz. É o juízo do pecado. E a prática da diabolização. Isso daqui é bem interessante também. Lá no século 16 e 17, existia vários acontecimentos ocorrendo na humanidade. Então, ocorreu várias coisas na alma das pessoas. Estava ocorrendo desespero, estava ocorrendo confronto, estava ocorrendo preconceito, intolerância religiosa e inquietações. Medo, guerra dos 100 anos acontecia naquela época, peste negra que matou milhões de pessoas, decadência do papado, cisma da reforma, guerras religiosas, revoltas no campo, enfim, as pessoas estavam pensando que era o fim do mundo, porque era toda uma ação, né, que parecia que era tudo diabólica, tudo de Satanás, porque nos últimos tempos ia ocorrer várias coisas, e o pensamento da humanidade na época era esse. Então, as pessoas começaram a ver o diabo em todos os lugares, os hereges, judeus, mulheres. A diabolização era o instrumento de repressão a todos os diferentes e contrários. Foi nessa época que se realizou a caça às bruxas, a intensificação da morte das pessoas através da diabolização. O mecanismo de transferência, quer dizer, com a diabolização, irmãos, tem que tomar muito cuidado. A gente transfere a culpa nossa para os outros e olha a pessoa como se fosse um herege. E o cristianismo, ele é inclusivo, não exclusivo. Ele é inclusivo. Ele tem que trazer o pecador para Cristo e não rechaçar o pecador, amém? Adão e Eva foi que começou essa história, né? Um foi começando a culpar o outro e aí virou esse balaio de gato. O Hitler teve essa cultura de diabolização com os judeus, né?
A Ku Klux Klan também teve isso lá na América do Norte. Então, a prática da diabolização, isso também está no G12, viu? Ela convive hoje também em muitas igrejas. As igrejas, tem pessoas que falam assim, ó, que nem lá perto da igreja, tem uma pessoa de outra denominação, que ela falou que a nossa igreja, as pessoas que descem lá para a igreja, que vão de calça jeans e tal, vão tudo para o inferno. Por quê? Ela tem dentro dela uma diabolização referente às outras pessoas. Aí é roubo que vai te mandar para o céu. E eu vou falar com a igreja, Deus é amor. Fernando. Entendeu? O manual de doutrina deles é um jugo tão terrível que acho que nem os xiitas têm um jugo, o muçulmano xiita tem um jugo igual aquele. É uma coisa assim de... É terrível. Então, se mantém o status quo, né, de diabolização. Os políticos, estrategistas e as religiões usam esse método. Diabolização. Jesus repudia a postura de exclusão por parte do seu povo em relação a qualquer ser humano, grupo, etnia, raça ou denominação. Jesus nos ensina que nós devemos amar quem? Ao próximo. O próximo pode ser um xiita, pode ser um muçulmano, pode ser um budista, pode ser um Natal. Aleluia! Isso cria uma intolerância religiosa. Por isso que existem as guerras santas, por isso que as pessoas começam a ter esse embate umas com as outras.